Bom, o que é que eu vi do jogo? Estou aqui no Gigobá assistindo o jogo com meu querido João Sá, a equipe toda aqui da casa, atendimento maravilhoso, o Guido Santana. E nós chegamos a uma conclusão: o primeiro tempo foi um dos melhores primeiros tempos do Bahia, fora de casa, nesse Campeonato Brasileiro. Quiçá o melhor primeiro tempo em termos de postura, comportamento, equilíbrio, consistência, levando-se em consideração, obviamente, jogos contra equipes relevantes, né? No nível alto de competitividade, talvez tenha sido o melhor tempo do Bahia. Comparado, Guito, com o segundo tempo do jogo contra o Vasco, né? Onde o comportamento do Bahia foi condicionado pelo desespero do Vasco, pelo fato de estar com a vontade na mão, onde o Bahia foi estratégico, cirúrgico e no contra-ataque criou inúmeras oportunidades de fazer mais gol. E aí você pode até lembrar do jogo contra o Grêmio, jogo de volta da Copa do Brasil, mas aquele jogo o Bahia não teve o controle da partida, como o Bahia teve no primeiro tempo hoje. E o que deixou isso muito evidente foi o mapa de calor mostrado pela transmissão no intervalo da partida. Posse de bola, eles se equivaleram, né? Eu acho que o Bahia teve 4% a mais de posse de bola na primeira etapa. Mas o mapa de calor, cara, parecia que era o Bahia que era o mandante do Mineirão. A posse de bola toda concentrada no campo de ataque do Bahia, no campo de defesa do Galo, e o Bahia jogando essencialmente pelo lado de campo. O que a gente falou ao longo da semana e hoje no pré-jogo, que seria um dos grandes pontos fortes do Bahia na partida, pelo que o Bahia tinha mostrado de interessante e inovador no jogo contra o América e pelas fragilidades de marcação do Galo pelos flancos, pelos lados de campo. E não deu outra. O Bahia conseguiu fazer boas tramas, principalmente pelo lado direito, com Gilberto e Ademir. Outra partidaça de Ademir, hein? Parece que Ademir tá pegando. Demorou, tá pegando no tranco, mas parece que tá indo. O lado esquerdo, com menos perigo, mas ajudando o Bahia a manter o controle do jogo. O que eu acho interessante desse fortalecimento do jogo do Bahia pelos lados é que dessobrecarrega um pouco Cauli, né? O Bahia fica menos dependente dele e ele também pode se preservar no jogo para ter gás em momentos que ele recebe a bola próximo da área para ser decisivo, mostrando a qualidade que todo mundo conhece. Então, foi um primeiro tempo em que o Bahia controlou o jogo, sobretudo atuando pelos lados. Primeiro tempo que o Bahia cedeu pouquíssimas oportunidades ao Atlético. Primeiro tempo que o Bahia teve as suas grandes fragilidades, seus grandes pontos de preocupação defensiva resolvidos. A gente lembra bastante, no último jogo fora de casa contra o São Paulo, como o lado direito da defesa do Bahia foi um mangue, uma mãe, uma avenida. Hoje a gente estava vendo o lado direito bem compactado, com o Gilberto melhor posicionado, com o Canu nas costas dele para dobrar a marcação e para fazer a sobra. Assim, o que faltou no Bahia no primeiro tempo foi contundência nas chances criadas. O Bahia não teve excelentes oportunidades, foi a própria fusão de grandes lances, né? Até mesmo porque o Bahia tinha muito volume de jogo pelos lados, mas na área a gente sabe, né? O que é que temos na área? Um centroavante omisso. E que quando apareceu hoje na área, seu Everaldo, foi para atrapalhar a melhor chance de gol criada pelo Bahia no jogo. Acho que essa chance do primeiro tempo, chute de Cauli, depois de uma jogadaça de Gilberto, foi melhor até do que aquela chute cruzado do Gilberto, né? Que passou entre as pernas do goleiro Tassiano, que passou entre as pernas do goleiro. Né? Ali estava meio sem ângulo, a bola só raspou a trave porque tem um leve desvio no calcanhar do goleiro do Galo. Então o Gilberto faz uma jogadaça pela direita, faz o cruzamento para o fundo, Cauli consegue desviar. E quem impede a bola de entrar nas redes? O nosso... Não tem atacante artilheiro? O nosso atacante zagueiro. E aí seu Cadu Santoro ontem me aparece para dizer que o Bahia fez movimentações no mercado, buscando o 9, mas o dinheiro não deu. Como é que o dinheiro não dá para contratar um centroavante?
Como é que um time em formação não pode ter como prioridade o centroavante? Eu não estou falando só dessa janela, não, gente. Eu estou falando do ano inteiro. O Bahia teve 8 meses. 9 meses, se a gente for considerar dezembro, quando, de fato, o técnico foi escolhido em dezembro. Então, assim, 8, 9 meses para contratar um centroavante para esse momento agudo do Campeonato Brasileiro, para vir me dizer agora que na segunda janela não teve dinheiro? Se não sobrou dinheiro para comprar um centroavante ou para pagar as luvas de um centroavante, sabe o que é que sobrou? Incompetência no planejamento. Inadmissível. O Bahia tem Everaldo, um centroavante que raras vezes aparece na área para finalizar, e que quando tem que substituir o Everaldo, me coloca Mingote. A centroavância do Bahia é um atestado, assim, gritante, da falha de planejamento do seu departamento de futebol. Mas vamos lá. Acaba o primeiro tempo, consistente, esperançoso. Terminou o primeiro tempo, falei assim, pô, velho, se continuar nessa pegada, ainda que o resultado não venha, Paiva tem todo o direito de chegar na coletiva e dizer o quê? Olha, jogamos de fato muito bem. Mas o time não conseguiu manter o mesmo ritmo na segunda etapa. Tomou o gol, a reposição espetacular do goleiro Everson, contra-ataque rápido, envolvente do Atlético Mineiro, lance raro, de bom entendimento coletivo do setor ofensivo do Atlético. O Atlético hoje se resumiu, à exceção desse lance, é o quê? Esticar a bola para os seus pontos, para a Hulk, aproveitar o posicionamento adiantado da última linha do Bahia. Enfim, apostou nas individualidades para tentar ferir a meta tricolor. E conseguiu uma vez, não conseguiu mais vezes, é verdade, porque Marcos Felipe fez 2 defesaças, e conseguiu essa vez uma belíssima trama, toques rápidos, a maioria de primeira, do setor ofensivo do Atlético, onde o Bahia falha. Eu acho que mais do que a falha de Camilo Cândido, que dá o bote errado no cara que faz o pivô, e mais do que a falha de Vitor Hugo, que não consegue cortar o passe da assistência, é uma falha no sistema de proteção aos zagueiros. Você vê que o jogador que articula a jogada do Galo, que eu não lembro agora quem foi o cara que recebe ali na entrada da área, tem muito espaço para dominar, pensar, escolher e fazer a jogada do Galo se desenvolver. Mas, enfim, tomamos esse gol. No risco que representa, mas eu acho um risco válido, que representa você jogar com a linha adiantada. E repare, gente, o Bahia não tinha muito o que fazer em termos de estratégia. Eu não condeno. Algumas pessoas falando assim, mas o Bahia foi de peito aberto encarar o Atlético. O Bahia não é mais time do que o Atlético. Mas, velho, o Bahia tá no C da cobra. O Bahia começa a rodada no limiar da zona de rebaixamento, com o mesmo número de pontos do 16º colocado. Então, meu velho, o campeonato exige certos riscos do Bahia. E um desses riscos que o Bahia assumiu foi justamente jogar com a linha adiantada. Então, os jogadores do Atlético descambaram na cara do gol em alguns momentos, descambaram. Aliás, a melhor intervenção do Marcos Vinícius é justamente o lançamento longo, em que o Hulk fica cara a cara para ele, fazendo uma defesa espetacular, montando a base como se fosse um goleiro de handebol. Mas eu não condeno a estratégia do Bahia e os riscos assumidos. O que eu condeno no Bahia, e aí o segundo tempo, depois que tomou o gol, o time até criou essa oportunidade com o Tassiano. Depois também o Galo se fechou. Aí o Galo perdeu completamente a vergonha de jogar mais recuado e atuar na base do contra-ataque, mesmo atuando em casa. Mas o Bahia não conseguiu aquele volume de jogo. O Bahia não conseguiu ter tanta efetividade na criação do jogo pelos lados de campo. O lado esquerdo do Bahia caiu demais. Ratão caiu demais no segundo tempo. Muito preciosismo, muita máscara, muita penteada antes de resolver as jogadas. Camilo Cândido também não foi bem. Seu Renato Paiva fez mudanças previsíveis,
mais do mesmo. Tem gente aqui criticando a falta de inventividade, a falta de ousadia nas modificações. Eu acho que vocês estão com razão. Me lembra aí, Hugo, quais foram as mudanças do segundo tempo? Jacaré entrou no lugar de Ratão, Citadinho entrou no lugar de Tassiano, Iago Felipe entrou no lugar de Rezende. E Mingote no lugar de Everaldo. Quer dizer, mais do mesmo. Então, assim, velho, o que para mim é o grande ponto de contestação da atuação do Bahia de hoje? O Bahia é um eterno time em construção. O Bahia, hoje, na última rodada, hoje encerramos o primeiro turno. E o nosso time ainda está em construção. Passou um turno inteiro do Campeonato Brasileiro. Passou Copa do Nordeste, passou Campeonato Baiano, passou Copa do Brasil. E somos um time ainda em busca de identidade, de equilíbrio. Quando faz a partida ousada, arriscada, como a de hoje, pelo menos no primeiro tempo, não consegue concretizar em resultado. Eu não estou revoltado, viu? Não estou aqui batendo na mesa, porque, sinceramente, o que para ser coerente com aquilo que eu falei ao longo da semana, o que eu acho que era obrigação do Bahia hoje? Mostrar um nível de competitividade, de concentração, de determinação, de intensidade parecido do que foi com o América Mineiro. O Bahia não podia se deixar satisfazer por uma atuação convincente e uma vitória diante do lanterna do campeonato. Para resgatar aquele sentimento de esperança que está arrefecido, que está escondido no coração de boa parte, se não a maioria da torcida, hoje o Bahia tinha que, no mínimo, mostrar este envolvimento com o jogo. Eu acho que o Bahia mostrou. O primeiro tempo está aí. Para quem não tem má vontade e assistir o jogo. Foi um time lutador, foi um time vibrante, foi um time guerreiro, foi um time ousado, um time que jogou no campo de defesa do Atlético a maioria da partida. Ele jogou quase que o tempo inteiro no campo de defesa do Atlético. Então, isso é um sinal positivo. O problema é o passivo acumulado desse time. O problema é o passivo acumulado do seu Renato Paiva. O problema é o passivo acumulado do seu Cadu Santoro. E a falta de constância de resultados. Que, repare, se fosse um outro momento da temporada, fosse o início do Campeonato Brasileiro, aí, né, o time está se ajustando, é isso mesmo, a gente está na 19ª rodada do campeonato. É que eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Ai!